Meus amigos, neste programa que tem a produção de Rosária Farage, o nosso Vinícius Trindade como câmera, não é? Cameraman. Este é o programa Além dos Gramados, né, da TV FEAG, e hoje nós temos um entrevistado conhecido, bastante conhecido, do torcedor carioca. Estou me referindo a Rogério Lourenço, que, olha, foi titular no time do Flamengo com apenas 17 anos, hein? Não é? Tem vários títulos na carreira e é uma alegria muito grande, meu caro Rogério, revê-lo, não é? E eu queria que você inicialmente falasse a respeito do Rogério de hoje. Por exemplo, Rogério Lourenço de hoje. O que você está fazendo? Em primeiro lugar, Ronaldo, um grande abraço para você. Prazer revê-lo também. Tivemos juntos durante muito tempo, trabalhando junto no Flamengo, nos jogos do Maracanã, enfim, muito tempo de amizade. Bom, Ronaldo, hoje já tem algum tempo que eu não trabalho em equipe como treinador, que foi a carreira que eu escolhi pós a minha vida de atleta, de jogador, e hoje eu tenho escolas de futebol e tenho uma equipe de competição dos 8 aos 14 anos, que disputam os campeonatos da federação, disputam o campeonato metropolitano, e a gente está trabalhando muito com essas crianças e procurando dar oportunidades para elas, delas alcançarem o sonho delas. Você, por exemplo, hoje está no Fla Rio Mar Barra. Isso, eu tenho um centro de treinamento no condomínio Rio Mar, que fica na Barra da Tijuca. São 3 campos tamanho society, mas a gente está já projetando fazer um campo oficial para dar mais qualidade ainda ao trabalho. Você, por exemplo, Rogério, tem um detalhe importante. Você trabalha com meninos de 7 a 14 anos. Não é? Aquele menino que tem vocação para jogar futebol. Eu tenho uma virtude. Por exemplo, se eu for ver um jogo teu, da tua garotada, só a maneira daquele menino bater na bola, eu digo, esse cara tem futuro. Acho que tropeçam, estão ali, mais que o pai diz que joga mal, o pai sempre às vezes atrapalha. Mas aí você tem que ter noção do garoto, a movimentação dele, como é que ele corre, como é que ele bate na bola. E você, olha bem, você com 10 anos estava na escolinha do Vasco. É verdade, verdade. Eu comecei na escolinha do Vasco com 8 anos de idade, fiquei até os 12, porque na época o Vasco era mais próximo da minha casa, mas eu já era flamenguista. Então a família toda, né? Família toda era flamenguista. Então eu me transferi para o Flamengo muito mais pelo amor pelo Flamengo do que propriamente por alguma questão profissional, porque uma criança com 10, 12 anos só pensa em jogar no seu clube de coração. E nas escolas de futebol e nas equipes de futebol de base, nós temos todo tipo de jogador, né? Todo tipo de atleta. Tem aqueles que jogam só por diversão, aqueles que jogam por problemas de saúde, e tem aqueles que têm talento e possibilidade de se tornar um atleta profissional. Então você tem que saber distinguir o que esses atletas estão realmente querendo para você trabalhar em cima do que eles querem. O que você passa, o que você ensina para esses meninos, Rogério? Olha, a principal coisa é saber que é uma profissão muito difícil, que não é fácil como, de repente, muitas pessoas pensam. Tem que abrir mão de muita coisa, acordar cedo, abrir mão de finais de semana, que de repente vai ter uma festa com a namoradinha, mas não vai poder ir porque vai ter que dormir cedo para descansar para o jogo no dia seguinte. Tem que treinar muito forte todos os dias, tem que ter uma alimentação muito regrada. Eu costumo dizer o seguinte, que são um pilar de 3 pontos: alimentação, descanso e treinamento. Se uma dessas falhar, o jogador não vai. Você colocou 3 pontos importantes, eu vou acrescentar mais um. Fundamental também é orientar o menino no sentido de que prioridade também no estudo. Perfeito, perfeito. Na nossa época, na minha época como atleta, não havia essa preocupação em manter os atletas estudando.
não é? Mas é muito importante, não é pelo fato dele não ser jogador, não é só isso. É que a carreira dele vai acabar com 33, 35 anos. Com 35 anos, ele pode estar milionário. Se ele não estudou, ele não vai saber o que fazer com aquele dinheiro. E aí muitos se perdem porque quer manter o mesmo nível de vida e acaba no mesmo padrão de vida de quando jogava, e é uma fase que só começa a sair, né? Só começa a sair. Então ele acaba tendo problemas na sua vida pessoal. Eu estou vendo aqui no seu histórico, de 81 a 83, você estava no Vasco. Sim. Você disputou o Sub-11 e também o Sub-13. Eu queria falar para o presidente, acabei esquecendo. Eu disputei o primeiro campeonato de escolinhas da Federação do Rio de Janeiro. Foi o primeiro campeonato de escolinhas, foi em 1983. Tenho lá um diploma na minha casa, com a assinatura do Dr. Otávio Pinto Guimarães, na ocasião, presidente. Presidente da FERJ. Foi o primeiro campeonato de escolinhas da Federação do Rio de Janeiro. Isso aí mostra há quanto tempo a Federação do Rio já promove, já incentiva as crianças. É verdade. Aqui nós temos várias competições, mas o fundamental é o estudo da criança, porque senão ela vai parar de estudar para jogar futebol. Não deu certo. Verdade. Complica. Fundamental. O estudo não pode parar. Não pode. Pode, de repente, estar num colégio mais fraco. Tem que saber juntar uma coisa com a outra. Quando chegou em 1984, você era garoto ainda, 13 anos, aí você foi para o Flamengo. Como é que foi a sua ida? Quem pensou, você arriscou? Saiu do Vasco, naquela época não tinha negócio de contrato de gaveta que te prendia? Não tinha. Aí você foi assim no peito, na raça do Flamengo, ou alguém te chamou? Fui no peito, na raça. Na verdade, eu estava jogando no Flamengo e eu fui fazer um teste no núcleo do Flamengo. Eu estava jogando no Vasco, né? Mas eu descobri que tinha um núcleo do Flamengo em Cabo Sul. Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. E eu morava em Irajara, pegar a Dutra ali direto e ir embora. É longe, né? Não é perto, não. Longe. Então eu fui fazer esse teste lá. Aí fui muito bem recebido na ocasião pelo Paulo César Fala Fino, que revelou o Zinho, uma pessoa de Nova Iguaçu? De Nova Iguaçu, uma pessoa espetacular. Ele falou: como você está no Vasco, continua lá no Vasco. Quando terminar o campeonato, você se apresenta ao Flamengo. Aí quando terminou o campeonato, o Isaías Tinoco já estava sabendo, me apresentei ao Flamengo e a minha transferência não teve problema nenhum, porque a lei permitia. Estou vendo aqui, 84 no Flamengo, tu ficou até 94, tu ficou 10 anos no Flamengo. 10 anos, e eu ganhei título todos os anos. Se eu fosse atleta amador, eu tinha o título de sócio laureado. Porque o sócio laureado, se ganhar 10 anos seguidos, ele ganha o título de sócio laureado. Você subiu para treinar e chegou a jogar no time titular do Flamengo com apenas 17 anos. 17 anos. Qual foi o primeiro zagueiro que foi teu companheiro? Com 17 anos, o técnico era o TB Santana. Foi um jogo em Curitiba, Flamengo e Curitiba, naquele brasileiro, campeonato brasileiro, que se houvesse empate, tinha disputa de pênalti. Né? E foi o meu companheiro de zaga, o Aldair, tomou o terceiro cartão amarelo. Aí nesse jogo foi o Daíl Pereira, mas acabou que eu acabei sendo titular, tomando a vaga do Daíl Pereira. E jogava muito, foi um dos maiores zagueiros uruguaios aí da história. Você falou num treinador que normalmente, neste programa Além dos Gramados, que está no ar agora pela TV FERJ, você falou num treinador que eu sempre encho o peito e digo o seguinte: foi o maior treinador com quem eu trabalhei. Trabalhei não é jogando futebol, como repórter. Meu amigo que está no céu, Tele Santana. Não, espetacular, não tem palavras para dizer sobre o Tele Santana. Ele realmente se preocupava em melhorar o jogador. Ele treinava muito a parte técnica, muito a parte de aprimorar o passe, aprimorar o domínio, aprimorar a condução de bola, porque ele falava que não adiantava ele fazer o melhor esquema tático se o jogador não conseguia realizar um passe de 5 metros. Então ele
eu acho que não foi por acaso que aquela seleção maravilhosa de 82 também tinha jogadores, todos eram altamente técnicos. Eu acho que ele tem muita responsabilidade em cima desses atletas. Eu tive a felicidade de acompanhar esta seleção de 82, eu lembro bem, num treinamento na Toca da Raposa, o lateral direito era o Edivaldo Cavalo, entendeu? E o Tele ficava com ele assim, pegava a bola, um exemplo, não era no bico, bem, quase aquele, um pouquinho, ó, chegando para a intermediária, e rolava para o Edivaldo para ele cruzar. Ele cruzava uma, cruzava duas, o Tele falou assim, eu quero que você cruze aqui, onde eu estou. E ele toda hora insistia. O Edivaldo ficava batendo, devia sair até com a perna doída. Mas, quer dizer, depois o Edivaldo, quando voltou para o Fluminense, passou a ser um dos melhores laterais cruzando bola. Tudo é aprimoramento, né, Rosé? Tudo. Eu tive uma passagem com o Tele, que ele me pegava eu e Leonardo, colocava a bola um pouco mais para a direita, que é onde o canhoto bate ela de curva, e a gente ficava batendo, e ele ficava, agora bate no ângulo esquerdo, bate no ângulo direito, sem goleiro, não tinha goleiro, era só para aprimorar a batida. Isso aí acontecia sempre. E ele não abria mão da primeira parte do treinamento ser voltado para os fundamentos técnicos, o aprimoramento técnico. Todo dia tinha 30, 40 minutos de fundamento técnico. Depois entrava na parte tática do treinamento. Você, por acaso, Rogério, na sua casa você tem, não digo arquivo, mas você tem um setor em que você está ali, Rogério no Flamengo, Rogério no Vasco, Rogério no Cruzeiro, fotos, história, tem isso? Tenho. Eu me mudei há pouco tempo, né? Eu me mudei para a freguesia tem uns 3 anos, e eu fiquei pensando o que eu ia colocar para poder marcar a minha carreira. Então, eu coloquei 3 camisas que dizem muito da minha carreira. Eu coloquei no quadro uma camisa do Flamengo, uma camisa do Cruzeiro e uma camisa da Seleção Brasileira. Porque, mesmo tendo sido convocado poucas vezes na seleção, mas eu joguei em todas as categorias de base e fui campeão como treinador de seleção de base. Então também tem uma passagem assim marcada na seleção brasileira. 282 jogos com a camisa do Flamengo. É uma lenda. Eu fiquei muito no banco também. Se eu tivesse jogado o tempo que eu fiquei no banco, acho que passava dos 400 aí. E fez 27 gols. Mais gols de falta ou gol de cabeça? Mais gols de falta. Batia bem na bola, tinha uma boa batida e conseguia fazer bem. Você, por exemplo, eu estou vendo aqui no Cruzeiro, jogou 71 vezes e fez só 8 gols. Também você está fazendo a média. Né? A minha média era mais ou menos 1 gol a cada 10 jogos, né? Por aí. Mas no Cruzeiro, eu acho que aí entra um arrependimento da minha carreira como atleta. Eu, quando saí do Cruzeiro em 95, que eu fui emprestado para o Vasco, eu saí pela minha vontade, porque eu, garotão, novo, queria voltar para o Rio de Janeiro, estava em BH, não tinha praia, e aí a minha carreira deu uma desandada, porque eu estava muito bem no Cruzeiro. E se eu continuasse jogando no Cruzeiro o que eu estava jogando, tinha tudo para ir para a Copa do Mundo de 98. Mas não tenho nada a reclamar, não. Foi muito bom. Por exemplo, o Cruzeiro de Belo Horizonte, uma das grandes equipes do futebol brasileiro, na década de 60, teve uma das melhores equipes do Brasil. Porque naquela época, na década de 60, tinha o Botafogo com uma grande equipe, tinha o Santos com Pelé, né? Tinha o Cruzeiro com Tostão, Dirceu Lopes, aquela turma toda. Uma história que tem o Cruzeiro de Belo Horizonte. Qual era o teu companheiro de zaga no Cruzeiro?
Meu companheiro, eu cheguei a pegar o Luizinho. Luizinho, zagueiro. Foi uma grande honra ter jogado com o Luizinho. Muito técnico, hein? Muito técnico, muito técnico. Aí eu tinha que ser mais grosso ali. E joguei com o Cerezo também no Cruzeiro, outro remanescente de 82. E nós fomos campeões da Libertadores em 97. Então eu tenho muito orgulho de ter jogado pelo Cruzeiro, porque somente o time desses craques espetaculares aí de Seu Lopes, todos esses aí, Natal, Piazza, foram campeão em 74, se eu não me engano, da Libertadores. Então a gente tem uma história muito bonita lá no Cruzeiro também. Porque o Cruzeiro tinha... O rival sempre foi o Atlético Mineiro. Sempre foi. Sempre foi. Agora, por exemplo, você, das vezes que enfrentou o Atlético, tem mais vitória ou derrota? Tenho mais vitória. Inclusive, eu tenho um dado muito interessante, que eu joguei um Cruzeiro e Atlético, decisão de turno, que nós ganhamos de 2-1 e eu fiz os 2 gols. Eu fiz os 2 gols. Mineirão. Mineirão com 100 mil pessoas. Uhum. E não tinha acontecido isso de um zagueiro fazer 2 gols num jogo que desse a vitória tanto para uma equipe como para outra. Foi marcante. Marcante, um detalhe bastante curioso. Nós estamos aí chegando na década de 80, mais ou menos, no Cruzeiro, não 90. Você estava no Cruzeiro. 94, 95 e 97. 97, lembrando. Agora, depois você foi Guarani, Paraná. Jogou no Fluminense? Não joguei no Fluminense. Que Fluminense é esse que está aqui? O que aconteceu? 17, joga 2 gols. Não, eu não joguei no Fluminense. Porque... Ou é Fluminense de feira? Não, também não é de feira. Eu vou te contar a história, que é uma história interessante. Eu estava treinando no Flamengo sem contrato. Eu tinha recebido o passe do Cruzeiro na ocasião. Eu estava treinando no Flamengo. O nosso querido Francisco Horta entrou em contato comigo, e me chamou para ir nas Laranjeiras. Aí eu fui às Laranjeiras, estava ele, Parreira e o Américo Faria, que estavam assumindo o Fluminense. Aí conversaram comigo, queriam contar comigo. Aí o Edmundo Santos Silva, que era o presidente do Flamengo, ficou sabendo. Aí no dia seguinte, o Edmundo Santos Silva vem aqui na Gávea. Aí eu fui na Gávea e assinei um contrato com o Flamengo. Não deixou eu ir para o Fluminense. É verdade. Então ficou essa coisa de que, até hoje, as pessoas perguntam, você passou pelo Fluminense? Não. Só fui... Passou na porta, mas não entrou. Passei lá, fui só tomar um copo d'água. Aí você ficou no Flamengo com o Edmundo Santos Silva, que às vezes eu encontro com ele em Botafogo, gente finíssima. Gente finíssima. Eu encontro com ele em Botafogo. Agora, Rogério, saindo dessa década de 90, vamos subindo mais o degrau, vamos chegar no momento atual em que o Flamengo levantou o título carioca. Na sua opinião, você que foi um belo jogador, você acha que o Flamengo de hoje, o Flamengo que ganhou o Fluminense no primeiro jogo, empatou o segundo, foi campeão carioca, e o Flamengo que vai disputar agora o Campeonato Brasileiro, você acha que, em termos de técnica, em termos de elenco, o Flamengo está acima dos demais? Ronaldo, sem dúvida. Eu acredito que o Flamengo está, se a gente for falar aí de prateleiras, né, que está na moda aí o pessoal falar em prateleiras, o Flamengo está sozinho nessa primeira prateleira. Aí abaixo podem vir outras equipes, mas é uma equipe muito forte, em todas as posições tem recomposição de jogadores de qualidade, e tem um detalhe fora de campo muito interessante. Eu conheci o Felipe Luiz, conversei com ele, o filho dele joga na minha escola de futebol na Barra, a gente conversou várias vezes, é um cara realmente dedicado, dedicado ao estudo do futebol, se preocupa em querer melhorar cada vez mais, e, na minha opinião, o segredo do Flamengo, o preparador físico Diogo Linhares, trabalhou comigo na base do Flamengo, na Seleção Brasileira Sub-20, e eu ganhei muitos jogos no segundo tempo na parte física. É um preparador físico espetacular. O Flamengo teve umas lesões aí de músculo,
que acontecem, mas eu acho que fisicamente o Flamengo vai estar voando também. Porque a gente pega, por exemplo, alguns times brasileiros, que normalmente isso aí acontece em rádio, em televisão. Quando está prestes a começar uma competição como o Campeonato Brasileiro, que é um dos mais difíceis do mundo. Por que eu digo que é um dos mais difíceis do mundo? Porque 4, 5, 6 equipes brigam pelo título. É muito difícil. Eu não estou dizendo duas só, estou dizendo 5, 6 brigam pelo título. Muito difícil. Se eu tivesse que apontar hoje, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, o Grêmio é um clube de tradição, mas não está num bom momento. O próprio Cruzeiro também não investiu muito. O Fluminense, o Botafogo, que é o campeão atual, a gente tem que enaltecer isso aí, porque vai ser briga de foice. Não, o Campeonato Brasileiro, a partir do momento que virou pontos corridos, realmente ficou um campeonato muito mais difícil, porque o mata-mata ele é imprevisível. Às vezes pode acontecer alguma coisa, uma bola vadia, né? E mudar todo o panorama da competição. Mas você tem que ter elenco, viagens longas. Paralelo ao brasileiro tem outras competições, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então, realmente, você propôs equipes aí que eu também concordo que estão no melhor momento. Flamengo um pouco acima, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras estão muito fortes, mas a gente não sabe, o Santos tem camisa, de repente pode vir alguns reforços, tem um craque que é o Neymar, e as outras equipes também podem crescer. É imprevisível, não tem como na Europa, que tem 2, 3 equipes que vai até o final ali, uma sempre ali, aqueles 2 e os outros 10, 15 pontos atrás. É verdade. Na Europa é assim, 2, no máximo 3 brigam por título, os demais vêm lá embaixo. Não podemos esquecer também que lá para cima, não podemos esquecer de um Fortaleza, que sempre está agora com o Vojvoda, que já está lá há 3 anos, sempre montou boas equipes. Não podemos esquecer do Rogério Ceni, que está no Bahia, que já passou para a terceira fase, se classificou na Libertadores. O Bragantino também entrou no outro nível. O Bragantino também, que tem um patrocínio muito forte. E joga bem em casa. Muito difícil jogar em Bragança. Sempre foi. Muito difícil jogar lá. Rogério, me explica uma coisa aqui. Falamos do Flamengo, daqui a pouco até eu vou voltar a falar do Flamengo. Você apontaria, por exemplo, o Tele, que foi o melhor treinador que você trabalhou? Olha, eu acho que eu gosto de pegar os treinadores pelas características, sabe? Eu acho que o Tele foi o que mais se preocupou em melhorar o atleta, não é? Os treinadores mais antigos não tinham tanta preocupação com a parte tática. Mas, por exemplo, trabalhei com o Enio Andrade também, que ele enxergava o jogo de uma maneira que era impressionante. Ele falava uma coisa que você não tinha a mínima ideia do que ele estava falando e aquilo acontecia. E como eu trabalhei muito mais tempo com o Enio Andrade e mais maduro, eu consideraria o Enio Andrade. Mas eu coloco aí o Enio Andrade e o Tele no mesmo nível. Mesmo nível. Quer ver um negócio que eu sempre falo também isso, a Rosária até está me fazendo sinal aqui, que está dizendo que vai se tornar repetitivo. Na minha época de repórter, eu peguei grandes treinadores. O maior de todos para mim foi o Tele, certo? Mas eu destaco 2 de intervalo. Porque o jogador, você que está nos acompanhando, o jogador sente no campo, o jogador sente nas palavras do treinador, vou dizer o seguinte, esse cara conhece. O jogador sente isso. Não é? Vanderlei Luxemburgo e Joel Santana. Com certeza. Concordo plenamente com você. Trabalhei com os 2, mudava a equipe no intervalo, mudava a equipe durante o próprio jogo também. Joguei contra, período que eu estive como treinador, sofri porque eu vi que eles mudavam a equipe durante o jogo. E
E eu sinceramente, hoje eu não vejo isso. Muito pouco. São casos raros de profissionais que mudam durante a partida. Mudam para melhor, que eu quero dizer, né? Claro. Porque mudar para pior, toda hora está acontecendo. Uma vez eu estava em São Januário, comentando um jogo envolvendo Vasco e Corinthians. O treinador do Corinthians era o Vanderlei, ou pular a orelhinha. E do lado do Vasco era o Antônio Lopes. O Vasco terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0. O meu comentário foi em cima do intervalo. Eu digo, eu estou preocupado com o intervalo. Sabe por quê? Porque eu digo, Corinthians vai vir outro. Corinthians vai vir outro. E o Lopes tem que estar atento, porque o Vanderlei vai mudar esse time, a maneira tática de jogar. O Corinthians ganhou um jogo 3-1. E aí? Realmente são profissionais. Eu acho que na década de 90 tivemos esses treinadores que tinham essa habilidade de mudar dos jogos no intervalo. Hoje eu acho que a escola de treinadores está muito focada em ter uma maneira de jogar, e é a maneira de jogar, não é mudança de comportamento, é mais a maneira de jogar. Rogério, você falou treinador, mudança de comportamento, a maneira de jogar. Por exemplo, nós temos grandes treinadores, mas estão marginalizados. Por quê? Tá velho. Que não sei o quê. Porque está superado. Que está isso. E agora se veio, depois do Jorge Jesus, que dirigiu o Flamengo muito bem, mas eu sempre digo o seguinte, fator 1, ele ficou 21 dias treinando esse time do Flamengo. No início tomou pancada. Sim. Não é? Aí depois ele pegou, ganhou a Libertadores, que o Flamengo foi bafejado pela sorte, porque o Gabigol fez 2 gols nos acréscimos, não é? Que o River Plate deu um show de bola, mas pregou, o Flamengo ganhou o jogo. Ótimo, o Flamengo ganhou, foi campeão. Sai do Flamengo, vai para o Benfica. E olha o elenco que o Flamengo tinha. O elenco que o Flamengo tinha. Ele sai daqui e vai para o Benfica. Ele não vai para nada, não vai nada. Aí é complicado. Aí já veio treinadores para o Vasco português, não tenho nada contra portugueses, que dizem que lá a escola de Coimbra de treinadores é uma bela de uma escola, de uma faculdade de treinadores de futebol. Mas eu acho que temos que olhar com mais carinho e dar tempo ao tempo. Não é perder 2 vezes e mandar embora. Concordo com... Eu acho que o problema aqui é que é essa questão cultural, não é? Perde 2 partidas, 3 partidas, já manda o treinador embora, não se tem tempo para trabalhar. A gente vê aquele treinador do Liverpool que ganhou vários títulos, foi ganhar a Champions League, que era o objetivo, na 4ª temporada. Quem é que fica aqui até a 4ª temporada? Ninguém. Então, não, perdeu a primeira, já vai embora. Nós temos bons treinadores, sim. Agora, eu acho que a diferença é que eles têm essas escolas de estudos de futebol há mais tempo que a gente. Eles têm desde a década de 80, década de 90, a escola argentina também é muito boa, e a gente começou depois da Copa de 2014, depois daquele fatídico, né, 7-1 para a Alemanha. E a gente tem bons profissionais, só falta essa questão. Eu acho que a questão não é nacionalidade, é competência. Acho que o mundo inteiro tem bons profissionais e tem ruins profissionais, como em todas as áreas. Todas as profissões, tem razão. Você pegou uma borracha e apagou que não quer mais ser treinador de futebol? Não apaguei não, até porque isso está no sangue, corre no sangue. Eu ainda tenho vontade de voltar a ser treinador, né? Eu tenho outros objetivos paralelo à minha profissão de treinador, mas não apaguei não. Não apagou? A última vez que você foi treinador, quando foi? A última vez que eu fui foi na Arábia Saudita. Eu fui treinador do Al Nassr. Fui treinador do Al Nassr na hora errada, né? Porque eu não tinha o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi depois. Foi até 2020. Fiquei lá de 2017 a 2020. E aí, depois de 2020, veio a pandemia. Eu não quis trabalhar durante o período da pandemia. E desde 2020 eu estou sem trabalhar como treinador. É isso aí.
Agora, mudando de um polo ao outro, está triste com as apresentações da seleção brasileira? Estou muito triste. Muito triste que a gente se acostumou com equipes, com jogadores, com craques nas equipes. Toda a seleção brasileira tinha 3, 4 jogadores fora de série, mesmo não ganhando a Copa do Mundo, mesmo não indo bem. Hoje nós temos bons jogadores, mas bons jogadores tem o mundo inteiro. Então, eu não estou gostando do que está acontecendo. Acho que a gente tem que acontecer alguma coisa para poder melhorar. Olha bem, seleção brasileira, você tocou num assunto que é preocupante. Não é? Nós estamos disputando aí umas eliminatórias, não é? E o Brasil tem que pontuar, apesar que está aqui com 6. Mas não vamos falar disso. Nós vamos falar o seguinte, a minha opinião, Rogério. Por exemplo, o regulamento das competições alterou o número de estrangeiros. Passou para 9. Você não acha que tem clubes aí até com 11? Você não acha que esses estrangeiros vindo, eles travam o garoto da base que está subindo? Com certeza. Eu não posso aceitar ou não entendo uma escola paraguaia trazer 5 jogadores para cá e ser melhor do que os nossos da base. A gente, como era feito anteriormente, tinha a equipe titular com 2, 3 jogadores uruguaio, argentino, paraguaio, venezuelano, não que venezuelano hóquei, beisebol, aquelas coisas lá. Mas a equipe reserva, a maioria era da base. E isso aconteceu se você pegar todos os grandes campeões de várias épocas, por exemplo, Flamengo de 81, o Atlético Mineiro dos anos 80, o Grêmio do início dos anos 80, todo mundo da casa. E então, com 1 ou 2 estrangeiros, 3. Agora, o estrangeiro para vir para cá, ele tem que ser diferente, ele tem que fazer a diferença. Agora, você trazer um estrangeiro para ser mais um, ou para ficar no banco, aí você está tirando o espaço de um possível talento que você tem ali e não está conseguindo enxergar. Você, por exemplo, que trabalha com base, você tem um garoto que está despontando, vem bem, esse garoto aí vai dar caldo. De uma hora para outra o clube contrata um estrangeiro, esse garoto murcha? Com certeza murcha. Eu posso falar por mim mesmo, porque quando eu assumi a titularidade do Flamengo com 17 anos, porque você, de 17 anos até uns 22, é uma idade de muita instabilidade. Você joga bem, você joga mal, você está naquele momento saindo da adolescência para se tornar um homem, você pode se deslumbrar, pode aparecer aquelas meninas. Então, muitas coisas acontecem. E aí, a partir do momento que o clube começa a contratar para a tua posição, você, poxa, trouxeram o cara para a minha posição. Aí você dá uma murchada. Dá uma murchada porque vou perder o espaço, tem na cabeça. Eu acho que isso é em qualquer profissão. Sim, você pode estar com destaque, daqui a pouco vem um cara que foi contratado às vezes para ganhar mais do que você, tem que botar esse cara para jogar e tal, aí você murcha. Isso aí é muito comum. Rogério, eu gostaria de agradecer a você a sua participação aqui no programa Além dos Gramados pela TV FED, programa que tem a produção dela, Rosária Farage, não é? E você abrilhantou esse programa, você que é um amigo, trabalhamos juntos no Flamengo, essa coisa toda, e agora você está na sua escolinha, não é? Que é o Rio Mar Barra, que vai disputar o campeonato da categoria junto com o Rio de Janeiro. Isso. Você, por exemplo, só para a gente concluir aqui, nessa sua escolinha, você tem ali, aquele ali vai dar caldo, tem? Sim. Então, só para ficar, primeiro quero agradecer também a você
pelo convite, por poder participar do programa, um amigo de longa data, agradecer a Rosária também, de outros trabalhos, e, na verdade, como é que a gente faz com a escola de futebol? Você procura dividir por níveis, então você tem aquele menino que está na fase de iniciação, você tem aquele menino que de repente já está numa fase intermediária, e você tem um outro que já está numa fase avançada, que esse é para disputar campeonatos. Para quê? Se você botar um de iniciação com um em fase avançada, um atrapalha o outro. Porque o fase avançada não vai deixar esse menino tocar na bola, e se ele tocar na bola, ele vai dar uma canelada, como a gente costuma dizer. Como um grande repórter que eu conheço dizia. Então a gente procura fazer dessa forma. Então eu tenho a escola, né? Eu tenho 2 escolas do Flamengo, e dessas escolas do Flamengo eu procuro abastecer a minha equipe Rio Mar Barra. A gente consegue ver meninos com potencial, mas é muito difícil de chegar ao profissional. Não é fácil, eles têm que trabalhar muito, abrir mão de muitas coisas, mas a gente faz o máximo para poder ajudar eles. Rogério, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Gostei de te ver. Também, muita amigo. saúde é o mais importante. Amém. Não é? Que você tenha sucesso na sua equipe nessa disputa da competição, que vai envolver meninos de 7 até 14 anos. Um abraço. Obrigado, amigo. Um abraço. É isso aí. Estamos completando o Além dos Gramados, aqui pela TV Ferge, e voltaremos em breve com mais uma atração. Forte abraço e até a próxima.